Hi there, what's up guys? Carlos here with Intercom English. Today we are going to continue from our last video talking about possessives. Então hoje nós vamos continuar com o assunto da unidade 8, né, Lesson 8, que tinha lá personal pronouns e agora essa parte que é possessives, ok? So, let's get started. Possessives. We have possessive adjective, possessive pronouns. Let's begin with the adjectives. Então vamos começar pelos adjectives, possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, your, their. Ok? Eles são, como o nome já diz, possessivo adjetivo, que dão posse de alguma coisa para alguém, ok? Para dizer que algo é de alguém. Então nós temos o meu, my, your, teu, tua, his, dele, her, dela, its, lembrando que isso é para coisas, animais ou um sujeito neutro, né? Então seria de algo, our, nosso, your, vosso ou de vocês, their, deles ou delas. Também serve para coisas e animais. Lembrando que possessivo adjetivo em English corresponde diretamente ao subject, né? Então, sujeito I, my, you, your, he, his, she, her e assim sucessivamente, ok? É claro que no português nós temos alguns detalhes diferentes. Por exemplo, eu digo minhas chaves, meus livros. Então, no português, o possessivo muda de acordo com o substantivo, ou seja, se o substantivo for feminino, ele vai mudar para feminino, masculino, masculino. Né? No inglês não é bem assim. Como eu disse, o que interessa é o sujeito da frase. Então, my book. Então, my book ou my books, né? Meu livro ou meus livros. Então, não tem essa de singular, plural, feminino, masculino. No inglês vai ser sempre o sujeito que importa. Então, I have my books, ou my book. Né? My key, minha chave. My keys, minhas chaves. Então, não existe minhas, né, no inglês. É sempre my, porque o sujeito sou I, ok? Então, o possessive adjective vem before a noun. Tá? Ele vem antes de um substantivo. My car, por exemplo. My car is new. Meu carro é novo. My car is new. Se fosse dele, his car is new. Your house, sua casa, tua casa. Né? Lembrando que essa tradução seu, sua, que eu acabei de fazer, no inglês é um pouco complicado, porque no português a gente acaba associando isso à terceira pessoa do singular. Que, por exemplo, João tem uma casa, sua casa é marrom. Né? Mas no inglês não seria your house, seria his house, porque é dele. Né? Lembrando que o sujeito é ele. Então lembre-se sempre de verificar primeiro quem é o sujeito da frase. Né? Porque o possessivo adjetivo está relacionado diretamente ao subject. Ok? Outro exemplo aqui, ó. This car is mine. Nesse caso, nós estamos substituindo o my por mine. Por quê? Porque o substantivo está antes do possessive pronoun. Então, no inglês, adjective, né? Eu já falei isso lá num vídeo anterior, adjective always comes first. Né? Por exemplo, he's a nice person. Tá? Então, o adjetivo aqui é nice. Ele é uma pessoa bacana. Só que no português a pessoa vem antes. Pessoa bacana. No inglês é o contrário. É bacana pessoa. Nice person. Então, como esse aqui é possessive adjective, adjetivo tem que vir antes de um noun, substantivo, como eu falei no início. Agora,
Quando eu estou usando um possessive pronoun, ele vai no final da frase ou depois desse substantivo. Por exemplo, aqui, ó, esse carro é meu. Como no português, ó, this car is mine. Eu não posso dizer this car is mine. Isso está errado. Okay? The correct is this car is mine. Por quê? Porque o substantivo da noun, car, is before. Está antes. Ok? So be careful with that. Se você tem uma frase que vai ter um substantivo anterior, ou você quer colocar ele anteriormente, lembre-se que você vai ter que usar possessive pronoun. Eles é que vão depois de um substantivo, ou quando esse substantivo está subentendido na frase, ou até mesmo no final da frase. Ok? Another example. That house is hers. Aquela casa é dela. Hers. A diferença principal do possessive adjective para o possessive pronoun está aqui, ó. First person, mine. Então aqui era my, mas no pronoun é mine. Yours. Nessa aqui, ó. Your, yours. Possessive pronoun. Final de frase ou depois do substantivo. His, né? Aqui é igual, ó. His. Hers, acrescentou um S também, ó. Ok? Hers. O its a gente normalmente não usa, tá? Como pronoun no inglês, mas se usar é igual a esse, então não tem muita diferença. Mas normalmente ele não vai ser usado, ok? Ours, né? Então our vira ours, acrescenta S. Your, yours, acrescenta S. Their, theirs. Então os possessive pronouns mine, yours, his, hers, ours, yours and theirs são utilizados at the end of the sentence, no final da sentença, after a noun, após um substantivo, ok? Or when the noun is understood, ou quando o substantivo está subentendido na frase, ok? Então, é mais ou menos uma tradução quase que literal, comparando com o português, ok? It's quite similar in this case. Porque no português nós estaríamos, na realidade, usando muito mais possessive pronoun do que possessive adjective.